Entrando com Zazá, hoje nós vamos falar de um conteúdo que cai muito em prova de vestibular, no PAS, do Enem, da FUVEST, né, que é o aspecto verbal, né? O aspecto verbal, ele nos fala da relação do tempo verbal com a durabilidade, né, e como esse tempo verbal ele vai aparecer nos textos de um modo geral, nas narrativas, nos contos, no romance. Né? Primeiramente, vamos falar dos tempos, dos modos do indicativo. Os modos do indicativo, eles indicam certeza ou quase certeza. Né? E quando a gente tem o presente, a gente tem uma ação pontual ou concomitante. No pretérito perfeito, a gente tem ação iniciada no passado e finalizada, como, por exemplo, Samuel fez o exame. Então, ele fez o exame há um tempo atrás, finalizou e não voltou a fazer. Então, uma ação iniciada no passado e terminada nesse mesmo passado. Já o pretérito imperfeito, ele é uma ação que tem continuidade, pode ser continuidade mensal, semanal, né, ou uma ação que começou lá atrás, mas continuou. Por exemplo, as crianças andavam de bicicleta toda semana, né? Então, uma ação passada, mas que tem uma continuidade, tem uma frequência, né? Por exemplo, a festa continuava animada. Então, durante toda a noite, a festa foi acontecendo. Então, o pretérito imperfeito, ele tem um aspecto de continuidade, de ação passada que veio acontecendo e que pode estar acontecendo até hoje. O pretérito mais que perfeito, que é um modo, está ligado ao modo indicativo também, mas é diferente do perfeito imperfeito, é o que a gente chama de passado do passado. Atualmente, ele não é tão usado, a gente usa mais o tempo composto, né? Mas eu preciso ter duas ações no passado para ter o pretérito mais perfeito. Por exemplo, quando cheguei à estação, o trem já partira, né? Então, digamos que eu cheguei ontem na estação, mas o trem já havia partido, por exemplo, há 1 hora atrás, né? Então, o pretérito mais perfeito, a gente costuma dizer que é o passado do passado. A gente precisa de, obrigatoriamente, duas ações no passado para ter o pretérito mais perfeito. A gente tem também os tempos do futuro, né? Futuro do presente, que é um futuro muito provável, né? O comércio abrirá. Como é futuro, eu não posso ter 100% de certeza, mas é um futuro bem provável. Ou um valor imperativo, como, por exemplo, não roubarás. Né? Então, nesse sentido, ele é um pouco próximo do imperativo, né? É um futuro que se impõe como acontecimento. E temos também o futuro do pretérito. É interessante porque o futuro do pretérito, apesar dele pertencer ao modo do indicativo, ainda assim a gente tem uma certa incerteza, tanto que ele frequentemente vem ligado ao pretérito do subjuntivo, como, por exemplo, o concerto começaria mais cedo se houvesse público. Né? Então, você tem aí um futuro do pretérito, uma leve hipótese ligada a uma outra hipótese, que é se houvesse público. Né? Então, é interessante que o futuro do pretérito ele tem essa casadinha com o pretérito do subjuntivo, porque ele não é um futuro totalmente certo, quer dizer, é um futuro com uma carga maior ainda de incerteza. Vamos falar um pouquinho também do imperativo, que é um modo, né, mas que apresenta um aspecto de ordem ou pedido. Ande logo, agasalhe-se bem, né? Então, sempre aquele aspecto de ordem, de imposição, de pedido, né, firme. Ao contrário do subjuntivo. O subjuntivo é um modo que vai indicar sempre dúvida, hipótese, né, fato que não sabemos se realmente vai acontecer. Quando a gente fala em presente do subjuntivo, a gente fala de fato duvidoso. Por exemplo, é possível que se faça justiça. Eu tenho certeza que vai ter justiça? Não. É possível que se faça justiça, então não é certo que se faça. Ou, se recebesse o prêmio, voltaria. Né? Então, aí a gente tem um pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se recebesse o prêmio, voltaria. Então, tem sempre um condicional. Não tenho certeza. Interessante aí que o imperfeito subjuntivo ele tem sempre essa terminação com SS. E o subjuntivo ele vai indicar, preste bem atenção a isso, sempre hipótese e dúvida. E, finalmente, o futuro do subjuntivo, que também vai indicar incerteza. O almoço seria servido quando todos chegassem.
quando todos chegarem. Será servido quando todos chegarem, né? Também uma incerteza. Ok, pessoal, nós temos aí outras características, né, de durabilidade, do gerúndio, de pontualidade, mas aí seria um assunto para outra aula. Hoje a gente falou um pouquinho da relação dos modos verbais e do aspecto verbal. Só para finalizar, né, assim, uma dica que eu acho interessante, que tem caído aí na prova do Enem, é muito comum, né, o uso de pretérito perfeito, imperfeito nas narrativas, principalmente pretérito imperfeito, né, como era uma vez, né, uma história. Então, esse era uma vez, né, que é o pretérito imperfeito, ele é bem usado em narrativas, já que o narrador está contando alguma coisa que já aconteceu, né, ele vai acabar dando preferência a esse tempo verbal, né, utilizando aí um passado não concluído, uma historinha que começou lá atrás e que o narrador retoma. Ok, pessoal? Um abraço para hoje, até a próxima aula.